Nessa aula eu vou te ensinar a criar um bloco. Então, quando você está fazendo uma planta, geralmente você vai inserindo blocos, um sofá, uma cama, um guarda-roupa, um vaso sanitário, na cozinha, geladeira, cooktop, pia. Para quê? Para te facilitar a sua vida. Imagina se você tivesse toda hora que desenhar uma cama igual essa, ou um sofá igual esse. Imagina o trabalho que iria dar. Então você só precisa desenhar uma vez, depois você cria um bloco dele e você consegue colocar ele em vários projetos. E é bem simples fazer isso. Então vamos lá. Aqui você pode ver que foi desenhado esse sofá, né? Então tá linha por linha, ó. Como no tapete também, ó, são várias linhas. E esses outros também, ó, são várias linhas. Então tem duas maneiras de você criar um bloco. A primeira é essa aqui. Você vai vir aqui no menu aqui em cima. Então tem o menu Home, tem o menu Insert. Ó. Você vai vir no menu Insert. E aqui tem Create Block. E tem uma setinha do lado dele. Então tem o Create e tem esse outro Reach, que seria o quê? Um você vai criar um bloco no próprio projeto e outro você vai salvar esse bloco. Então tem essa pequena diferença. Então vamos lá. Primeiro eu vou nesse Create. Eu vou clicar nele e ele vai abrir essa janela aqui para mim. Ó. Então eu vou fazer de novo. Eu venho no menu Insert e clico em Create Block. E ele vai abrir essa janela para mim. Aí, o que você precisa fazer nessa janela? Primeiro, selecionar o Pick Point, que seria basicamente o ponto de inserção desse objeto. Então, quando você inserir ele, ele vai pegar aquela referência. Então, eu vou clicar aqui, ó, Pick Point, e vou clicar nesse quadradinho do lado, nesse ícone, e ele vai pedir para mim selecionar. Então, é só eu escolher um ponto de precisão que eu quero. Eu vou colocar ele aqui, ó, basicamente no meio do sofá. Aí é só eu dar um clique. Então já foi criado, ele colocou as coordenadas aqui. E depois eu vou selecionar esse objeto. Ó. Então tá vendo aqui, ó, Select Objeto? Eu vou clicar no ícone do lado, ó. E agora ele vai pedir selecione o objeto. O que eu faço? Eu dou um clique na tela e abro uma caixa de seleção. Senão eu vou ter que ficar selecionando linha por linha, eu vou ficar o dia, a noite toda aqui. Não é isso que a gente quer. Então eu clico na tela, abro uma caixa de seleção e seleciono tudo. Depois que tiver tudo selecionado, é só apertar Enter. E você pode ver que nós já temos nosso sofá aqui em cima. Aí, a última coisa que você vai fazer é isso aqui, ó, dar um nome para ele. Então, eu vou colocar, ó, Sofá 3L, de 3 lugares. E outra coisa importante também é você vir aqui, ó, Block Unit. Está em metros, então tá certo, eu não preciso mudar, porque eu sempre trabalho em metros quando estou fazendo minha planta. Mas se você trabalha em centímetros, milímetros, é interessante você mudar aqui também. E você tem que ver em qual unidade o seu bloco foi criado. Então, esse sofá ele está desenhado em metros. Se eu colocar a distância dele, de ponta a ponta, vai dar 2 metros, 3 metros. Então, você tem que ver se o seu está em centímetros, milímetros, porque senão pode dar alguma diferença. Então, vamos lá. Eu vou escolher metros e é só dar um OK. E ele vai abrir essa janela aqui, ó, para mim editar o meu bloco. Mas por já estar pronto, é só isso que a gente quer, eu vou clicar aqui, ó, Close Block. Então eu vou clicar aqui, ó, Close, aqui em cima, nesse sinalzinho de certo. E ele já criou o nosso bloco. Então você pode ver que agora o sofá é uma coisa só. Então se eu mover, vai mover todas as linhas dele junto. Se eu copiar também, e assim vai. Mas qual é o problema? É que ele só está nesse projeto. Se eu fosse levar para outro projeto, eu ia ter que ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. E não é isso que a gente quer. Então, qual que é a segunda opção para criar um bloco? É você vir aqui, ó, onde está Create Block, clicar na setinha e escolher essa segunda opção aqui, ó, Write Block. Então, eu vou clicar e ele vai abrir essa outra janela para a gente. Que seria basicamente a mesma coisa, ó, tem o Pick Point para me escolher, selecionar o objeto, aqui embaixo também tem as unidades que eu quero, então vou deixar metros, que é a que eu quero, e aqui é onde que eu vou salvar ele no meu computador. Então vou vir aqui, ó, Pick Point primeiro, eu clico nesse ícone verde, ó, e seleciono aonde que eu quero que seja o ponto de inserção dele, ó, vou colocar no meio da minha pedra aqui, ó, de mármore.
Ele já colocou as coordenadas e agora eu venho em selecionar o objeto. Então está escrito Select Objeto e eu clico nesse ícone na lateral. Depois é só selecionar e lembrando, abra uma caixa de seleção para você não selecionar linha por linha. Depois que eu selecionei é só apertar Enter e agora vamos colocar aonde eu quero salvar ele. Então é só clicar nesses 3 pontinhos que tem aqui do lado desse nome enorme, tem os 3 pontinhos, eu vou clicar e ele vai abrir aquela página para você procurar onde você quer. Aqui eu já estou na pasta blocos 2D, então eu só vou digitar o nome. Eu vou digitar aqui, por exemplo, Pia Mármore e colocar Save. Então você pode ver que agora ele já mudou. Curso AutoCAD, blocos 2D, Pia Mármore. Então ele vai salvar naquela pasta. Sempre que eu for naquela pasta vai ter esse bloco. E a unidade eu vou deixar metros mesmo, eu não vou mexer. Depois é só clicar OK. Aí você vai me perguntar, Kaique, mas eu estou selecionando aqui e está tudo separado, por que não está tudo junto? Porque ele salvou esse bloco para você, ele não criou aqui agora na tela para você, ele está salvo. Então quando você inserir esse bloco, você pode inserir quantas vezes quiser, ele vai vir da mesma forma sempre, entendeu? Então aqui ele não vai criar na hora para você, ele vai deixar salvo numa pasta, você vai depois acessar essa pasta quando nós formos inserir o bloco, pegar ele e colocar ele na sua planta, tá certo? Então essas são as duas maneiras que tem, uma você criando no próprio arquivo e outra você salvando ele externamente para depois você inserir a hora que você quiser. Na nossa próxima aula eu vou te ensinar a inserir esses blocos. Então nós vamos ter uma planta e nós vamos começar a inserir porta, inserir sofá, inserir cama, inserir pia e assim você vai treinando já tanto como copiar um objeto, você vai treinar como mover um objeto, como rotacionar até você ficar craque nisso. Até a nossa próxima aula.